Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, Filhos de João Batista. Eu me chamo Eduardo Oliveira, você já deve me conhecer de pregações, talvez já pessoa jogou retiro comigo, ou então através de tantas publicações nossas aí da comunidade. É sempre uma alegria muito grande poder partilhar a palavra de Deus com você. Neste retiro de cura interior, aonde Deus quer falar conosco, aonde Deus quis falar comigo, porque antes de proferir palavras de cura, eu também necessito tanto de cura. Eu também necessito tanto ser curado e alcançado pelo Senhor. Então eu creio que nesta tarde, eu creio que neste retiro, Deus também veio curar e enfaixar as minhas feridas e curar as minhas chagas, para que então juntos, eu e você, mergulhemos neste mistério do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Jeremias 30, que é o que a Aini trabalhou, Moisés também trabalhou, nós só vamos dar sequência. Jeremias 30, 17. Eu vou lendo. Vou enfaixar as tuas chagas e curar as tuas feridas, oráculo do Senhor. Chamam-te a repudiada Sião, de quem não mais se cuida. Mas eis o que diz o Senhor: eu restaurarei as tendas de Jacó e me apiedarei de suas moradas. Será a cidade reconstruída em sua colina e reedificado o palácio no primitivo lugar. Cânticos de louvor se erguerão e gritos de alegria se ouvirão. Eu lhes multiplicarei o número, que não mais será reduzido. Eu os exaltarei, e não mais serão humilhados. Os filhos serão como eram em outrora, e forte será diante de mim a sua assembleia. Eu castigarei os seus opressores. Um dentre vós será o chefe, e do meio dele sairá o seu soberano. Mandarei buscá-lo, e terás acesso perante mim, porque nenhum homem se arriscaria a aproximar-se de mim. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você está com a sua Bíblia, beije a sua Bíblia. Meus irmãos, nós sabemos, João, o discípulo amado, aquele a quem reclinou a cabeça no peito de Jesus, ao fechar os escritos do seu evangelho, lá no capítulo, no finalzinho do evangelho, no capítulo 21 do evangelho de São João, João encerra o seu evangelho dizendo o seguinte: que se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus realizou, não caberia nos livros desta terra. Lógico, nós sabemos algumas delas. Nós sabemos que Jesus caminhou sobre as águas. Nós sabemos que Jesus multiplicou pães. Nós sabemos que Jesus transformou água em vinho. Nós sabemos de muitas coisas. Tanto que João então vai reafirmar que se nós fôssemos escrever tudo aquilo que ele fez, não caberia em todos os livros da face da terra. Mas se tratando de cura, milagres, a Bíblia ela vai se reservar de tratar 24 apenas. Volto a dizer, ele fez muitas coisas, mas de cura a Bíblia vai se tratar apenas de 24. Dessas 24, 3 delas é Jesus expulsando demônios. 3 delas é Jesus ressuscitando mortos. E 18, então, são curas físicas. Lógico, eu gostaria de ter tempo para que a gente passeasse nessas 18 aqui, mas o nosso tempo não permite. Então, enquanto eu rezava para esta pregação, enquanto eu fui rezar e buscar de Deus a direção para essa pregação, eu resolvi buscar aqui um roteiro para a nossa cura interior. O que Deus foi revelando ao meu coração foi um roteiro para que a gente alcance a nossa cura. Lógico, Deus faz todos os milagres? Faz. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele está em tudo. Mas Deus quis trazer para o meu coração um roteiro.
E então, deste roteiro, eu quero trazer para nós 10 palavras. 10 palavras que Deus colocou no meu coração, para que nós, então, trilhemos este caminho da cura, que eu gostaria de chamar de a trilha da cura. O saudoso Padre Léo usava tanto isso, a trilha da cura. Não busquei nada dele, mas eu quis buscar do coração de Deus, apenas me lembrei dele agora, da trilha da cura. O que eu quero achar nessas 10 palavras, mergulhando nessas revelações que a Bíblia nos traz como cura interior, 10 atitudes ou 10 ações que eu e você precisamos ter para que a gente possa então tomar posse e sermos completamente sarados, curados e libertos em nome de Jesus. Se a gente for então caminhar por essas 18 narrações em que a Bíblia nos traz, eu gostaria, não vou pegar, nós vamos apenas citando porque o tempo não dá. Mas o primeiro relato que eu quero trazer é quando Jesus encontra com um oficial romano, aquilo que está relatado lá em João, no capítulo 4. Um oficial romano, um oficial do Império Romano, sabendo que Jesus está na cidade, ele vai até Jesus e fala: Senhor, o meu filho está de cama, o meu filho está doente. E Jesus então vira para ele e fala: se você não veres milagre, você não acreditará. Então volta para a tua casa, porque o teu filho já está curado. O seu filho já está sarado. E a Bíblia diz que aquele homem, sendo oficial romano, a Bíblia não traz detalhes de quem ele era, mas eu acredito que por ele ser um oficial de alto escalão de Roma, talvez ele poderia ser um grande perseguidor de cristãos, mas naquele momento, ele apenas ouvindo falar da fama de Jesus, sabendo apenas aquilo que Jesus poderia fazer, a Bíblia diz que ele acreditou. E então ele voltou para casa. E enquanto ele estava no caminho de casa, antes ele mesmo chegar na casa dele, a Bíblia relata então que os servos dele vieram ao encontro e diz: ei, o seu filho está completamente sarado. E então ele perguntou: mas que horas foi isso? E então os servos disseram: provavelmente por volta das 10 horas. E ele se lembrou que foi exatamente às 10 horas que ele estava conversando com Jesus, e Jesus disse para ele: volte para a sua casa, porque o seu filho está curado. Então a primeira palavra que eu quero trazer como ponto principal para o nosso processo de cura interior é fé, é acreditar, é crer. Aquele homem sendo do Império Romano, aquele homem sendo oficial romano, ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus não precisou encontrar com o filho dele, Jesus não foi até a casa dele, ele encontrou com Jesus longe da casa dele, mas porque Jesus deu uma ordem e disse: volta para a tua casa. A Bíblia diz que aquele homem acreditou, e pela fé daquele pai, o filho foi completamente sarado. E quantas vezes eu e você, nós também temos palavras liberadas sobre nós, mas nós não acreditamos, nós desconfiamos, nós precisamos de confirmações, nós precisamos que pareça São Miguel Arcanjo na nossa sala, com um pergaminho dourado aberto, dizendo: doravante está curado. Ei, em nome de Jesus, o primeiro passo para que nós sejamos curados é ter fé. Repita comigo: ter fé é a primeira atitude que nós temos que ter. Eu não tenho tempo para se aprofundar, nós vamos caminhando. O segundo relato que eu quero trazer como roteiro para a cura interior é aquilo que está relatado em João no capítulo 5. E eu acho incrível essa passagem. Você com certeza conhece. É o paralítico que está lá no poço de Betesda. Um homem que está lá há 38 anos. Quantos anos? 38 anos. Aquele homem está lá, à beira da piscina. 38 anos. O que acontecia nessa piscina? Segundo os relatos, dizem que de vez em quando um anjo aparecia e remexia aquelas águas. E então, aquele primeiro que conseguisse entrar na piscina era curado. E aquele homem está lá há 38 anos. E Jesus aparece e fala: ei, você está aí há 38 anos, você não quer ser curado? E aquele homem então responde: ah, Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar dentro da água. Toda vez que o anjo aparece e remexe a água, alguém entra primeiro do que eu. E Jesus falou: ei, não precisa entrar na piscina não. Você está curado. Pega a tua cama, levanta daqui, porque você está curado.
E a palavra que eu quero trazer para nós agora é vitimismo. Quantas vezes eu e você, nós não somos curados porque a gente fica fazendo o papel de vítima. A gente sempre acha que o outro tem que fazer alguma coisa por nós. Aquele homem estava há 38 anos esperando alguém por ele dentro da piscina. Muitas vezes a atitude era que ele mesmo se jogasse, era que ele mesmo se lançasse. Mas não, é muito mais fácil eu ficar esperando com que o outro faça por mim. É muito mais fácil eu ficar esperando alguém rezar por mim, porque eu mesmo não tenho coragem de rezar. Então é muito mais fácil eu ficar enchendo o bolso de pregador de pedido de oração. É muito mais fácil eu ficar pedindo oração para cá, para lá, para cá. Mas eu mesmo não rezo, eu mesmo não quero pagar o preço. Eu não faço um jejum, eu não faço uma penitência, eu não clamo a minha cura, mas eu quero ser curado. Aquele homem também queria ser curado, mas ele não queria fazer nada. Ele ficava esperando alguém jogá-lo dentro da piscina. Em nome de Jesus Cristo, que todo vitimismo caia por terra. Nós não podemos ficar esperando. Eu caminho com Jesus há mais de 20 anos. Em 20 anos nunca ninguém proclamou nenhuma cura para mim no microfone. Isso significa que Deus não me curou? Não, muitas coisas Ele fez e faz na minha vida todos os dias, mas eu não preciso que ninguém proclame no microfone, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo e eu sei o que Ele é capaz de fazer, mesmo quando ninguém fala, mesmo quando não está escrito. Então para de ficar esperando o pregador A, para de ficar esperando o pregador B, porque quando eu for lá naquela paróquia, quando eu encontrar com aquele pregador, quando aquele pregador pôr a cabeça na minha mão, você não precisa disso. O véu que nos separava já não separa mais. Não existe mais limite entre nós e Deus. Você pode entrar diretamente na face de Deus e clamar a sua cura em nome de Jesus. A segunda palavra é vitimismo, e a terceira palavra que vem junto com a atitude desse homem é uma letargia. E infelizmente hoje o que é letargia? É uma incapacidade de reagir. Quantos de nós estamos incapacitados? Nós estamos paralisados na nossa cegueira, na nossa miséria, e a gente prefere então se fazer de vítima. Porque eu sofro, porque eu tenho esse problema de saúde há tantos anos, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém me entende, porque ninguém reza por mim, porque ninguém vem me visitar. Para, em nome de Jesus Cristo, reaja, saia da sua letargia, saia da sua paralisia espiritual. Lógico, eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. Eu quando eu estou pregando para mim mesmo. Eu sei todos os dias que a gente precisa reagir. Quantas vezes eu também não tenho vontade de levantar da cama, quantos dias de manhã eu levanto e tudo está ruim, quantas noites eu passo em claro sem dormir, mas eu sei que eu preciso levantar da cama, porque o Deus a quem eu sirvo vai remexer as águas e vai trazer a cura para a minha vida. Então quando eu prego para mim mesmo. É necessário a gente reagir, sair dessa paralisia, sair dessa letargia, parar de esperar que os outros façam por nós aquilo que nós mesmos temos que fazer. Primeira palavra, fé. Segunda palavra, vitimismo. Terceira palavra, letargia, uma paralisia espiritual. Você não precisa esperar de ninguém para te jogar dentro da piscina. Você pode buscar a sua cura, e você pode então encontrar a cura em Jesus Cristo. O terceiro relato que eu quero pegar, fazendo esse roteiro de cura interior, é aquilo que está em João no capítulo 9, que é o cego de nascença. Jesus está entrando na cidade e então encontra um cego de nascença. E então os discípulos começam a perguntar para ele: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? E Jesus falou: nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que seja manifestado a glória de Deus na vida dele. A quarta palavra para nós nessa tarde, como nosso roteiro de cura, é parar de querer achar culpados. Quantas vezes é muito mais fácil eu ficar tentando achar culpado para tudo. Porque eu não tive a oportunidade. Porque ninguém me abriu a porta. Mas porque o meu pai não me amou. Porque eu passei fome na infância. A gente quer ficar achando culpados para justificar os nossos erros. Um dos roteiros e dos maiores roteiros de cura interior
E talvez um dos passos mais doloridos que eu e você precisamos dar é descer no mais íntimo das nossas misérias, é descer lá nos calabouços das nossas verdades, onde lá a gente se encontra com a gente mesmo. Não preciso de ninguém, ninguém é culpado das minhas atitudes, eu preciso encarar as minhas verdades, porque então é só assim que eu vou ser curado. Para de botar as culpas nos outros, assuma as suas verdades, encara você mesmo, quem é você, quais são as suas verdades, olha para dentro de você. Nós não precisamos ficar achando culpados. E outra, e veja o que Jesus falou: isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Se você foi pisado, se você foi rejeitado, se puxaram seu tapete, se te traíram, ok, mas isso servirá para manifestar a glória de Deus na sua vida. Saia da sua cena de fracasso, para de botar as culpas nos outros, assuma as suas verdades, porque a partir da sua história, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aquele homem que era cego de nascença, a culpa não era dos pecados dele, nem a culpa não era dos pecados dos pais dele, mas aquilo aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus na vida daquele homem. Então nós não somos vítimas, nós não somos. Para de achar que os outros é culpados. Encare as nossas verdades, encare as suas verdades e deixa Deus trabalhar na sua vida. Reaja em nome de Jesus. Primeira palavra então é ter fé. Segunda palavra, nós não podemos ser vitimismo, nós precisamos sair da letargia. E a outra palavra então é parar de achar culpados. Nesse processo de cura interior, nós chegamos também em outra passagem que eu gosto muito, que é Lucas capítulo 5, lá no versículo 12, que é a cura de Jesus com o leproso. O leproso se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se tu queres, tu podes limpar-me, purificar-me. E Jesus então falou para ele: eu quero ser purificado. Vai e não conte a ninguém. Essa não é uma palavra nossa, mas eu preciso aqui fazer um parênteses. Para de colocar em outdoor os seus sofrimentos. Às vezes o silêncio e o tempo é o melhor remédio que a gente precisa. Por que a gente tem que ficar colocando em outdoor como eu sofro? Pedindo oração em tudo quanto é grupo de família, em tudo quanto é grupo de WhatsApp. Tem gente que não consegue passar uma dor de cabeça sem postar: hoje eu estou morrendo de dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça. Todo mundo vai ter uma diarreia, todo mundo vai ter um piriri. Para. Sofre em silêncio, deixa Deus trabalhar na sua vida. Jesus disse: vai e não conte a ninguém. Ou seja, sai em silêncio, porque enquanto você está no silêncio, Deus está operando na sua vida. Sofra, se necessário, chore, se necessário, pede socorro, mas chore e reclame com Deus. O que vai adiantar você ficar reclamando para os seus vizinhos, seus familiares, que você sofre das suas dores? Eles vão poder te curar? Não. Então para de falar para os vizinhos e vai falar com Deus. Para de falar com os outros e vai falar com quem pode resolver seus problemas. Pare de ficar reclamando aqui e lá, reclamando, murmurando, e vai falar com Deus, porque Ele pode curar você. Então, a primeira palavra que eu quero trazer, a outra palavra que eu quero trazer aqui é obediência. Jesus disse para aquele homem: vai e não conte a ninguém. Vai e se apresente ao sacerdote. Por que o sacerdote? Porque o sacerdote é a hierarquia. Então o sacerdote era superior. Então quando Jesus diz: vai se apresentar ao sacerdote, Jesus está dizendo: seja obediente. Nós precisamos ter obediência. Nós temos obediência a um fundador, a um superior, ao padre da sua paróquia, ao seu bispo. Eu não sei a quem você precisa ter esse respeito, essa obediência, mas existe alguém sobre você, e sobre esse alguém nós precisamos ser obediente, porque o passo da obediência também é processo de cura interior. É fácil obedecer? Não. Dói obedecer? Dói. É duro fazer as vontades? É duro não fazer as nossas vontades? É. Mas a obediência também é um processo de cura interior. Então a outra palavra que eu quero trazer para este roteiro de cura interior para nós é obediência. Obediência. Repita comigo: obediência. E depois Jesus continuou. Estou no leproso ainda. Vai, te apresente ao sacerdote e oferece como testemunho daquilo que Moisés prescreveu. Outra palavra para nós:
testemunhar. Quantos homens já passaram pela nossa fazenda de recuperação? Isso também que é um desabafo. Eu estou aqui apenas há 6 anos. A comunidade completou 18 anos agora em janeiro. Na nossa fazenda de recuperação já passaram mais de 1.000 homens aqui em processo de recuperação. Às vezes a gente vai fazer algum retiro ou uma matéria especial, a gente precisa de um testemunho. E a gente não consegue. O Moisés, não vou nem citar, vou citar só o Moisés. O Moisés prega todo final de semana, exceto agora nessa pandemia. Quando não, alguns meios de semana. Retiro para 500, 1.000, 2.000 pessoas. Às vezes eu peço para o nosso setor de comunicação, acha testemunhos para a gente colocar na revista. A gente não consegue testemunhos. Aqui então já vem a outra palavra, gratidão. Obediência, testemunho, gratidão. Quando você testemunha, você está dizendo para Deus, eu sou grato. Quantas pessoas já foram salvas e resgatadas através do carisma dos filhos de João Batista? E a gente coloca em toda a revista, mande seu testemunho. Equipe de comunicação coloca nas redes sociais, mande seu testemunho para nós. Chega. 1, 2. Vamos fazer uma conta. Se o Moisés prega 4 final de semana, cada final de semana para 1.000 pessoas, são no mínimo quantas pessoas? 4.000. A gente consegue? 1, 2, 3 testemunhos. Gratidão. Testemunho. Obediência. Outro exemplo desse, a cura dos 10 leprosos. Jesus encontrou com os 10 e falou, estão curados. Vão lá e se apresente ao sacerdote. Os 10 foram. Quantos que voltou para agradecer Jesus? 1. E Jesus então pergunta, mas não foram os 10 que foram curados? E o leproso falou assim, eu acho que foi. Onde é que estão os outros 9? O leproso falou, eu não sei. Jesus falou, então vai, a tua fé te salvou. Veja, Jesus tinha curado as lepras daquele homem. Quando ele volta para agradecer, a gratidão gerou para aquele homem salvação. Quando você testemunha, quando você é grato, você não recebe só a cura física, só a cura dos seus problemas, você também recebe a salvação para a tua alma. Obediência, testemunho e gratidão. Seguindo o nosso roteiro, Lucas 5,17, a cura do paralítico. Quando então desce pelo telhado, Jesus está dentro de uma casa, a multidão está toda em volta, não tem como descer aquele homem. Então eles vão, abrem o telhado e eles descem então o paralítico no meio da sala onde Jesus está. E Jesus olhou para aquele homem e disse, teus pecados estão perdoados. E então o povo começou, mas como é que ele pode perdoar os pecados? E Jesus então falou que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. E então aquele homem pegou e levantou. A outra palavra de ordem para o nosso roteiro de cura é perdão. Eu não vou recitar aqui, porque a Eni fez uma pregação belíssima. Se você perdeu, depois você volta no nosso YouTube, está lá a pregação belíssima que a Eni fez sobre perdão. Mas uma palavra do roteiro de cura é perdoar. Eu preciso perdoar os outros. A Eni trabalhou maravilhosamente bem isso. Eu preciso liberar o perdão para outras pessoas. Mas eu quero também trazer nessa hora que é preciso se perdoar. Se aceite. Foi aquilo que eu já disse, reconheça as suas misérias. Lógico, eu não estou dizendo aqui como pretexto para a gente não mudar de caráter. Nós precisamos mudar, nós precisamos corrigir defeitos, nós precisamos corrigir as nossas atitudes, sim. Mas eu também preciso me perdoar das vezes que eu falhei, porque o perdão também é um processo de cura interior. Eu não sou perfeito, você não é perfeito e Jesus não te acusa. Quantas vezes nós não aceitamos, quantas vezes a cura não chega até nós, porque nós não aceitamos esse processo de perdão, porque a gente acha Deus não vai me perdoar, porque eu já errei demais, porque eu já pequei demais, e assim são com todos os relatos da Bíblia. Ei, Jesus não veio para salvar os sãos, mas para salvar os doentes. Ele veio para chamar os pecadores. Eu e você, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores e morreremos pecadores até o final, mas o processo é, eu peco, eu erro, eu me perdoo, me confesso e recomeço, e então o processo de cura vai acontecendo na minha vida. A outra palavra para o nosso processo de cura é perdoar-se. Libera o perdão para você mesmo. Se você errou, corrija, recomeça, mas é preciso perdoar-se.
O outro relato de cura que nós vamos encontrar também na Bíblia, esse eu acho fantástico, é aquilo que está em Lucas 4, no versículo 38. É o encontro de Jesus com a sogra de Pedro. Veja, eu acho lindo, porque se a gente voltar nessa passagem, eu não tenho tempo, mas Jesus passou por 3 sinagogas, e ele não realizou milagre nenhum em nenhuma sinagoga. Muito pelo contrário. Em uma delas ele disse: nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. E Jesus passou por 3 sinagogas. Lógico, eu não posso aqui fazer uma similaridade de sinagoga com a igreja, porque eu posso talvez estar aqui cometendo um pecado, um erro. Mas aqui, sinagoga eu quero interpretar como local de oração, como local de reunião, como local onde as pessoas se juntam para rezar. Isso eu quero trazer. Jesus não realizou nenhuma cura, nenhum milagre ali. Passou em 3. E ele saiu dos 3 lugares de oração e foi lá para aquela casinha de barro. Aquela casinha lá no cantinho da vila. Porque lá tinha uma mulher doente. Lógico, eu não estou aqui menosprezando os retiros, as missas de cura, tantas outras manifestações que existem por aí de reuniões de grupos. Mas nesse momento de pandemia, onde nós não podemos nos reunir, onde nós não podemos ter aglomeração, eu tenho visto Jesus gritar nos nossos corações e no nosso meio: eu vou aí na sua casa, eu entro aí aonde você está, porque aonde tiver uma pessoa doente, eu vou até lá para curá-la. Então volto a dizer, as igrejas e os templos são importantes demais. Eu não estou aqui dizendo que não é importante, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes Jesus vai entrar aí na sua casa para te curar. Aquela sogra de Pedro estava acamada, a Bíblia diz que ela estava com febre, ela estava deitada na cama há vários dias, e Jesus foi lá na casa daquela mulher, tocou ela nas mãos, e a palavra vai dizer que ela imediatamente se colocou de pé e começou a servi-lo. A palavra de ordem também para o nosso roteiro de cura é servir. É preciso servir. Mas Eduardo, como é que eu vou servir? Eu ainda estou doente. Ei, quando nós temos febre, é verdade ou não é que quando a febre vai embora, nós estamos curados da febre, aleluia, mas o nosso corpo ainda fica meio dolorido. Fica ali as sequelas, os resquícios do que aquela febre nos deixou. Porque a febre é um sinal de que o nosso organismo está lutando contra um vírus, contra uma bactéria. Então a febre, ela é uma exteriorização daquilo que o nosso organismo está passando por dentro. Ou seja, está tendo uma luta aqui dentro. Então isso se exterioriza numa febre. Então quando a febre passa, significa que o processo de infecção também saiu. Mas é verdade ou não que a gente vive com dias, às vezes até 2, com aquela dor no corpo, a cabeça meio dolorida, meio pesada, como a gente fala, a cabeça parece estar cheia d'água. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, quando Jesus tocou a mão dela, a febre a deixou. E a Bíblia diz que imediatamente ela começou a servi-los. O que você precisa entender é, eu sei que algumas vezes Jesus cura primeiro e manda levantar depois. Jesus cura primeiro e manda servir depois. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que algumas vezes Ele vai te colocar para servir primeiro. E então depois Ele vai te curar. Não espere você estar perfeito para começar a servir. Não espere tudo estar bom para você começar a servir. Porque senão você nunca vai servir. Quantas vezes a gente sai para pregar e a gente vai gritando no microfone pelo Brasil afora, mas dentro de nós está uma sensação de hipocrisia, porque nós estamos doentes. Quantas vezes eu saí para pregar com o coração espedaçado, mas eu tinha que dizer: levanta a cabeça, engole o choro, Deus está na sua vida, mas eu estava um bagaço por dentro. Porque eu entendo que quando eu sirvo, quando eu prego, a palavra vai passando por mim e a graça vai acontecendo dentro de mim primeiro para então chegar em você. Então o que eu quero que você entenda é: continue dizendo que para Deus nada é impossível, mesmo que você não esteja enxergando luz para o seu problema. Continue dizendo que Jesus pode curar o câncer, mesmo você fazendo a quimioterapia. Continue dizendo que Ele restaura casamento, mesmo o seu casamento estando por um fio.
Continua dizendo que Jesus pode libertar drogados, mesmo seus filhos estando nas drogas. Continue anunciando, continue servindo. Vai trabalhando, vai servindo, até que a sua cura aconteça. Você não pode esperar estar pronto para servir. A palavra de ordem do processo de cura interior é servir. Se coloca a serviço. Eu não preciso que ele faça nada para mim saber quem ele é, porque eu sei quem é o meu Deus, mesmo que ele não faça nada. Ele é Deus e ponto final. Ele é Deus e ponto final. Servir é a palavra de ordem. Aquela mulher se colocou para servir. 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 Estou finalizando. E é a última palavra para nós. Nós vamos chegar então em João capítulo 11. É o encontro de Jesus com Lázaro. A famosa ressurreição de Lázaro. Nós já conhecemos a história. Jesus vai até lá. Não, Lázaro não vai morrer. Ele chegou 3 dias depois, Lázaro já estava morto, enterrado e fedendo. E Jesus falou, me leve até onde ele está. E eu acho engraçado. Jesus ordena, retire a pedra. Jesus não foi tocar na pedra do túmulo. Jesus ordenou, retire a pedra. Ou seja, alguém retirou as pedras. Então, muitas vezes, no nosso processo de cura, nós vamos precisar pedir ajuda, sim. Às vezes vai ser tão doído, tão pesado, que Deus vai colocar anjos na nossa vida. Que então são as comunidades de vida, os ministros de cura interior, os padres. São pessoas que estão aí para nos ajudar. Se for necessário, recorra à ajuda. Jesus ordenou, retirai a pedra. Alguém foi lá retirar a pedra. Mas Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Jesus fez a ressurreição. Mas a atitude de sair da morte foi de Lázaro. A última palavra do nosso roteiro de cura interior é atitude. Nós precisamos ter atitude. Sair da nossa morte, sair da nossa letargia e ir para o encontro de Jesus. A palavra de Jeremias no capítulo 30, no versículo que nós estamos trabalhando hoje, a tarde inteira, é um processo de reconstrução. Eu e você precisamos tomar posse desse processo de reconstrução. Em meio às ruínas, Deus está nos prometendo esperança. No meio da desgraça, me entenda, me perdoe a palavra, mas desgraça é sem a graça, onde há graça, sem graça fica desgraças. Então, aonde há desgraça, Deus está prometendo graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de ordem para mim, para você, nesta tarde é atitude. Para de viver de aqui, de ali, de oração dos outros. Nós precisamos tomar posse. Quantas vezes já foi liberada profecias, já foi liberadas curas para nós, mas nós não tomamos posse. Nada contra, vou voltar a dizer aqui. Quantas pessoas estão vivendo pelo Brasil de missa de cura? A pessoa está na missa de cura na segunda, está na missa de cura na terça, está na missa de cura na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Faz 10 anos que ela está na missa de cura, mas nunca é curada. Então ela não está sendo curada ou ela não está tomando posse da cura que Deus já liberou sobre ela. Quantas pessoas vivendo de encontro, de retiro apenas. Aí vem o pregador Eduardo e fala, porque Deus está curando uma mulher de dor de cabeça. Um exemplo, tá, gente? Você está lá morrendo de dor de cabeça. O Eduardo liberou, mas você não tomou posse. Aí quando termina o retiro, você pega o pregador no final e fala, irmão, estou morrendo de dor de cabeça. Faz 1 ano que eu sofro de uma enxaqueca terrível, reza por mim. Mas Deus já não revelou lá? Aí sai o Eduardo, vem o Moisés. Dali a 15 dias no retiro. E o Moisés está pregando e fala, porque Deus está curando uma mulher de enxaqueca. E você está lá de novo com a enxaqueca. Aí termina o retiro, você aborda o Moisés e fala, irmão Moisés, reza por mim, porque há 1 ano eu sofro de enxaqueca e Deus não me cura. Mas o Eduardo veio há 15 dias atrás e falou, Deus está curando a mulher de enxaqueca.
O Moisés na oração falou, Deus está curando a mulher de enxaqueca. E você volta para casa com enxaqueca. 15 dias se passa, vem a Eni. A Eni está lá rezando, a Eni pregou e falou, porque Deus está curando uma mulher de enxaqueca. E você está lá de novo com a mesma enxaqueca. Termina o encontro, você pega a Eni. Eni, reza por mim, porque eu estou sofrendo de enxaqueca há anos. Tá, mas passou o Eduardo, passou o Moisés, passou a Eni. E você vai ficar vivendo de retiro em retiro, de missa de cura em missa de cura, até quando? Você precisa é atitude, você precisa é se levantar, você precisa é ser como Lázaro, deixa as suas faixas, deixa o seu sepulcro, deixa o seu lado de morte, reaja, levante-se, coloque de pé, porque a cura vai chegar na sua vida enquanto você caminha. Algumas vezes ele levanta e põe para caminhar, outras vezes ele primeiro põe para caminhar e depois ele cura. É no processo que Deus vai te curando, é nas suas atitudes. Para de ficar vivendo de encontro de missa. Para. O que o recado desta tarde é atitude. É aquilo que está na palavra de Jeremias 30. Eu estou fazendo uma obra nova. Mas a gente não quer. A gente não quer. Veja, eu vou ler de novo. Presta atenção. O que está dizendo Jeremias 30, 17. Eu vou enfaixar as tuas chagas. Vou, é futuro. Ele não está dizendo, estou enfaixando as tuas chagas. Ele está dizendo, eu vou enfaixar as tuas chagas. Ai, mas está doendo, mas eu sofro, eu também tenho um problema, eu também sofro, um monte. Mas ele está prometendo para mim e para você nesta tarde, eu vou enfaixar as tuas chagas e curar as tuas feridas. Eu vou. Chamam-te a repudiada. Talvez muitos não vão acreditar, vão dizer, ué, mas não era você que estava até ontem sofrendo? Não era você que estava até ontem com dor, com problemas? Você vai dizer, aham. Mas Deus está prometendo para você, eu restaurarei as suas tendas. Eu restaurarei as tendas de Jacó. Diga amém. Será a cidade reconstruída em sua colina. Diga amém. Amém. Reedificado o palácio no primitivo lugar. Diga amém. Cânticos de louvor e gritos de alegria se ouvirão. Diga amém. No meio das lutas, no meio das lágrimas, isso não é falsidade, isso é fé. Eduardo, mas eu estou sofrendo, eu está doendo, eu sei, mas a palavra de ordem é se ouvirão gritos de alegria e de júbilo. É no meio da dor e a gente vai louvando, a gente vai gritando, a gente vai dando alegria, a gente vai chorando, a gente vai quebrado em pedaços, mas a gente vai servindo, vai trabalhando, porque a palavra de Deus é, eu vou cuidar das tuas feridas, eu vou enfaixar as tuas chagas, eu vou multiplicar, vocês não serão mais reduzidos. Veja, eu vou escolher um deles e terá acesso diante de mim. Jesus está dizendo, para mim e para você, ao findar deste retiro agora, que Ele está elegendo a mim e a você, para termos livre acesso à sua face, aonde nenhum homem jamais se arriscaria a se aproximar. Deus está dizendo, eu estou te dando livre acesso. Se aproxima de mim, porque eu vou enfaixar as tuas chagas e curar todas as suas feridas. Tenha fé. Para de vitimismo. Saia da sua letargia, da sua paralisia. Para de ficar achando culpados e ficar botando a culpa no pai, na mãe, no vizinho, na vizinha, no ex-patrão, no ex-marido. Tenha obediência, seja grato, dê testemunho, peça perdão e perdoe-se, se coloque a serviço e tenha atitude. São essas 10 palavras que Deus colocou no meu coração para fechar este retiro de cura interior. Se nós tivermos essas 10 palavras, essas 10 atitudes, nós temos aqui o roteiro para sermos completamente sarados, curados e libertos, em nome de Jesus. Atitude, reação,
Você é dono de si. Encare as suas verdades. Retorne dentro de você e veja quem é você. Se reconstrua todos os dias. Diga para você mesmo quem é você. Assuma as suas verdades. Deixa Deus te curar no processo, no caminho. Ele vai te curando e te libertando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.